Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e, se não for inscrito, se inscreva no canal, ok? E se você quiser ver relatos que não tem assombração, já sabe, vai lá pro meu outro canal, Conto pra Ana. Lá tem vários relatos também, só que sem foco no sobrenatural. Ok? Vamos então para o relato de hoje, que é 11/11, e falar para vocês que é quase 11h11 da manhã também. Vamos para a história de hoje, que é esta: pesadelos ou lembranças? Agora eu não sei também, eu coloquei uma interrogação, porque eu achei que era pesadelos ou lembranças, mas agora eu não sei também se ela quis colocar, ela não colocou interrogação, às vezes eu coloquei coisa que não devia, mas vamos lá. Olá, Ana e assombrados. O relato não contém nomes próprios, mas bom, tá. Eu sou a fulana que escreveu os relatos O Presente de Casamento e O Mal se Mostrou. Continuação de O Presente de Casamento. Como eu disse antes, eu tenho muitos relatos para compartilhar, mas escolhi este para tentar decifrar um mistério com a ajuda de vocês. Eu moro no estado de Alagoas, na capital, Maceió. Mas a minha família e eu temos uma casa em uma cidade do interior. Preciso descrever alguns aspectos da estrutura da casa para que possam entender melhor os fatos. A casa tem 5 janelas e 2 portas para ventilar e dar uma maior claridade ao imóvel. Cada janela é composta por 2 folhas que abrem para dentro da casa. São 2 janelas na parte frontal, uma na sala principal e a outra no primeiro quarto. As outras, peraí que eu já tô confusa aqui. São 2 janelas na parte frontal, deixa eu visualizar. Uma na sala principal e a outra no primeiro quarto. As outras 3 ficam na parte lateral da casa. Uma na sala principal, ao lado da porta, outra na sala de jantar e a última na cozinha. A porta principal também é composta por 2 folhas, com uma janelinha na parte central superior. Uma das folhas ficava fixa, enquanto a outra era usada para abrir e fechar a passagem. A porta da cozinha seguia o modelo antigo, dividida ao meio, permitindo que a parte inferior permanecesse fechada, enquanto a superior ficava aberta. A casa tinha um muro de altura mediana que a protegia da rua, com aproximadamente 1,5 m de altura. Havia uma faixa de cobogós bem no meio, e os portões de passagem e garagem eram de madeira vazada. Isso permitia que a rua fosse vista de dentro da casa e vice-versa. A rua era calçada com paralelepípedos e tem, vizinhança dos lados e em frente. Em 1996, a minha família e eu nos mudamos para outro município do interior, mas retornamos à casa em 2004, permanecendo lá até 2010. Em 2006, a casa foi reformada. A quantidade de janelas e portas permaneceu a mesma, mas as esquadrias foram modernizadas, com portas e janelas pivotantes. O muro foi elevado e a parte vazada com cobogós foi completamente fechada. Os portões vazados foram trocados por um único portão de placa metálica, totalmente fechado. É extremamente importante lembrar desses detalhes do antes e depois da casa. Agora sim, vamos ao relato. Não sei precisar o ano com exatidão e vocês entenderão o motivo, mas eu acredito que foi em 1994. Na casa morávamos apenas minha mãe, eu e minha irmã, com idades de 36, 16 e 13 anos, respectivamente. Certo dia, que acredito ser um sábado ou domingo, já que eu estudava à noite, por volta das 7 ou 8 horas da noite, eu estava à janela da sala principal, na parte frontal da casa, de onde era possível ver a rua e algumas casas vizinhas. E foi quando eu avistei um objeto muito grande, aparentemente com janelas, de onde saía luminosidade, pairando acima da casa do vizinho da frente, no fundo, na parte do quintal.
Ana, naquela época, os quintais das casas dessa rua eram grandes e quase todos tinham árvores frutíferas, inclusive o nosso. A casa onde o objeto pairava tinha uns 8 metros de largura na frente, com um terreno lateral de mais 8 metros. O objeto voador era mais largo que a casa, chegando a ocupar parte do terreno lateral do vizinho. Na época, há 30 anos, eu não sabia o que era aquilo, nem imaginava o que era um OVNI. Eu só sabia que era algo muito grande, bonito e estranho. Eu gritei para minha mãe e para minha irmã virem até a janela, e elas viram o mesmo que eu. Pronto, as lembranças desse avistamento terminam exatamente aqui. Ana, a verdade é que por muito tempo esse fato ficou esquecido na minha mente. Somente muitos anos depois ele voltou à tona. Aos poucos essa lembrança foi surgindo e no início eu achava que tinha sido até um sonho. Até que a memória foi se restabelecendo ao longo dos anos, até o momento em que eu percebi que não era um sonho. No ano passado, eu questionei a minha mãe se ela lembrava de algum fato estranho que tivesse acontecido na casa do vizinho, fulano, dono da casa da frente. Eu fiquei assustada quando ela me contou que presenciou os mesmos fatos que eu vi e descrevi acima, confirmando que tudo o que eu lembrava era real. Para confirmar, eu perguntei à minha irmã, que também tinha as mesmas lembranças. E um detalhe, para todas nós, as lembranças eram as mesmas e se limitavam até o momento de visualização do OVNI, sem nenhuma lembrança posterior. Sim, Ana, a lembrança acaba com as 3 na janela, visualizando aquele objeto estranho pairando acima da casa do vizinho, nada mais. Não lembramos quanto tempo ficamos na janela. Quando saímos de lá, se o OVNI permaneceu parado ou se sumiu, nada, absolutamente nada. Ana e assombrados, até aqui nada demais, não é mesmo? Um avistamento de OVNI, hoje em dia é comum, diante de tantos relatos, né? Verdade, nada de extraordinário e complexo até aqui. Mas há um detalhe intrigante no intervalo entre o avistamento e as primeiras lembranças dele. Ana, após o avistamento, eu passei a ter um sonho recorrente, na verdade um pesadelo recorrente, que se repetiu exatamente igual por muitos anos. No sonho, eu estou dentro da casa com a minha mãe e com a minha irmã. É noite, estou na janela, quando de repente começamos a correr para fechar as janelas e as portas. No sonho, gritamos umas para as outras, ele vai entrar, fecha, corre, fecha a janela, fecha a porta. Ana, um desespero geral. Corremos de uma janela para outra tentando impedir que algo ruim entre na nossa casa. No sonho, eu me vejo fechando as folhas da janela da sala, enquanto grito para minha irmã e para minha mãe, corre, fecha, ele está vindo, não o deixem entrar. Terminando de fechar uma janela, eu corro para fechar a porta principal, enquanto a minha irmã e a minha mãe correm para fechar as outras. E assim é o pesadelo. No pesadelo, a coisa que tenta invadir a nossa casa não aparece, mas nós sabemos que ela está lá, tentando entrar, buscando um espaço aberto. Esse invasor é muito rápido. E mesmo ele não aparecendo no sonho, eu sinto que ele quer nos fazer algum mal, ele quer nos pegar. Ana, é um pesadelo horrível. A sensação é de impotência, desespero e pavor. Sempre acordo no momento em que eu tento fechar uma das janelas e sinto uma pressão muito grande que me impede. Eu acordo com o coração acelerado e muito, muito apavorada, pois é um sonho muito real. Um detalhe importante é que nesse pesadelo recorrente, o cenário da casa sempre foi o mesmo que eu descrevi antes da reforma. Sim, Ana e assombrados, mesmo após a reforma em 2006, eu continuava tendo o mesmo pesadelo com a casa no estado anterior.
Intrigante é que a minha mãe e a minha irmã também tinham os mesmos pesadelos recorrentes. Sim, acreditem, elas tinham o mesmo pesadelo, mesmo sem uma contar nada para outra. Isso sempre nos causou curiosidade. Não entendíamos como era possível que nós três tivéssemos o mesmo pesadelo, recorrente ainda por cima. Bom, o tempo passou e acredito que por volta aí do ano de 2020, as lembranças do OVNI foram ficando mais fortes enquanto os pesadelos cessaram. Com as lembranças ressurgindo, decidi conversar com a minha mãe e com a minha irmã, que confirmaram que eram lembranças reais e não sonhos. Como assim? Notaram? Tanto comigo quanto com a minha mãe e com a minha irmã, os pesadelos pararam quando as lembranças do OVNI voltaram. Apesar da coincidência que eu narrei, até junho deste ano de 2024, eu não tinha pensado em nenhuma relação entre o pesadelo e o avistamento. Mas, de repente, em um insight, eu cheguei à conclusão de que nunca tivemos um pesadelo recorrente, mas sim lembranças de um evento traumático. Ana e assombrados, quais as chances de 3 pessoas da mesma família terem pesadelos recorrentes idênticos durante anos? Quais as chances desses pesadelos recorrentes e idênticos envolverem o mesmo ambiente para essas 3 pessoas? Quais as chances desses pesadelos recorrentes cessarem simultaneamente após essas 3 pessoas relembrarem um acontecimento em comum? Sinceramente, a única resposta plausível que eu encontro é de que os pesadelos eram lembranças dos acontecimentos que ocorreram depois que avistamos o OVNI. Ana e assombrados, notem que nenhuma de nós se lembra de nada após o avistamento do OVNI pela janela. É como se a cena parasse naquele momento e os pesadelos nos mostrassem o que aconteceu a partir dali. A correria para fechar portas e janelas, começando por aquela de onde avistamos o objeto que pairava acima da casa do vizinho. Hoje sinto que ao avistarmos o OVNI, também fomos vistas. Ao percebermos que eles vinham em nossa direção, nós corremos para fechar as portas, mas no final não conseguimos. De algum modo, seja pelo trauma, seja por escolha deles, tentaram apagar a nossa memória. Mas por algum motivo conseguimos lembrar de alguns momentos. Ainda estou em busca de uma resposta, e todos os dias eu penso nisso e tento lembrar de mais algum detalhe, mas eu não consigo. Graças a Deus os pesadelos não ocorrem mais. O que vocês acham? Gostaria da opinião de vocês e de saber de alguém se já passou por uma situação semelhante. Interessante é que em 2001, morando em outro município do interior de Alagoas, por volta das 2 da manhã, nós 3, minha mãe, minha irmã e eu, acordamos com um ruído muito alto, como se fosse uma turbina de usina ou um avião. Saímos à rua, olhamos, escutamos, mas não havia nada de anormal. Nada de anormal nos apareceu ali, somente aquele barulho mesmo que durou cerca de 10 minutos. No dia seguinte, perguntamos aos vizinhos se sabiam dizer que barulho foi aquele durante a madrugada, mas ninguém ouviu nada. Ana, obrigada por ler mais este relato, que Deus abençoe você e sua família e até o próximo. Um beijo para você, muito obrigada. Esses lapsos de memória acontecem muito em casos de avistamento ou muitas vezes a pessoa chegou a ser abduzida e aí tem essa parte da memória apagada, né? Como ela disse, seja por trauma, seja proposital por conta deles. Então eu fico pensando, será que as lembranças vieram realmente inteiras? Será que foi só essa fuga ou essa tentativa de fechar as janelas que ocorreu de fato, ou eles conseguiram acessar vocês e vocês não estão se lembrando? Pelo menos não ainda. Algumas pessoas recorrem a hipnose, alguma coisa assim, para tentar saber melhor o que aconteceu. Só que eu acho que tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Porque pode ter passado por coisas
mais pesadas, realmente traumáticas, e aí revisitar isso pode não fazer bem. Então tem que, se for fazer, tem que ser com uma pessoa muito bem, um profissional muito bem treinado em relação a isso, estudado em relação a isso. Então, é isso que eu acredito, que realmente aconteceu alguma coisa, né? Porque são as, como ela disse ali, né? As 3 lembrando as mesmas coisas, sendo recorrente e tudo mais. Só que o que me vem assim é que talvez não tenha sido só isso. Tenha algo mais aí, né? Por que eles, que forma, que jeito que eles apagam a memória? E esse barulho, gente, esse barulho de turbina, já fiz aqui uma coletânea temática só com relatos de barulho de turbina de avião que vem do nada, né? Parece uma fábrica, um avião, mas que não sai de cima, né? Ele não faz vai pra lá, vem pra cá. Uma fábrica que nunca existiu ali antes e aí você só escuta essa vez e depois escuta mais. É um barulho alto que parece vir de todos os lados e do jeito que começa, termina, dura um bom tempo. Eu já presenciei 2 vezes isso aqui. Então, é algo estranho. Tenho visto que ele muitas vezes tem relação aí com avistamentos, com alguns acontecimentos ufológicos. Mas o que não sei o que é. Você já passou por uma experiência desse tipo? Envie o seu relato pra gente. Será que elas foram de fato abduzidas e não se lembram ainda disso? Será que elas conseguiram fugir daquilo que estava lá fora? Nossa, será que foi um medo só delas, assim? Eles só estavam lá fora, não estavam fazendo nada. Aí ela, oh meu Deus, e elas correram. Eu acho que, eu não sei. Não sei, porque muitas pessoas que conseguem lembrar ou relatam encontros com um tipo de extraterrestres, esses encontros são geralmente bem traumáticos. Não são muito legaizinhos, não. Bom, diz que depende do ET, né, também, não sei. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se você tem uma experiência parecida, envie o seu relato pra gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!